Bom dia geral para todo mundo. A gente nesse primeiro bloco fala de aspectos gerais dessa rodada. Daqui a pouco na sequência, Igor Tepe vem com as informações do Atlético que venceu o Botafogo ontem. Declarações importantes. Temos informações hoje sobre o Luan e a possibilidade de deixar o Atlético. Mas tudo isso no próximo bloco. Por enquanto vamos falar da emoção, principalmente vivida ontem. Para quem estava lá secando ou torcendo no jogo Corinthians, Ceará e Corinthians. Aliás, que jogo ruim. Nossa. Depois que eu tava assistindo o Atlético, depois do 2-0 eu passei pro Ceará e Corinthians, fui ver o finalzinho. Gente do céu, o time do Corinthians tem realmente toda a justiça de ser criticado pelo torcedor, né? O torcedor tá muito puto com o Corinthians essa temporada. E o time do Ceará, gente, nossa, o time do Ceará é muito ruim. O Corinthians cozinhou o Ceará o jogo inteiro. Foi cozinhando. Tinha momentos que o Corinthians passava 1 minuto tocando a bola entre os zagueiros e os laterais. Até o momento que o Lima, atacante do Ceará, fez uma bobagem na intermediária e acabou sendo expulso, já tinha cartão amarelo, dá um carrinho bizarro com o pé, com a sola levantada, acaba sendo expulso. E aí o Corinthians partiu pra cima. O Coelho, ele tira um jogador de defesa, coloca o Coelho, o Cleison. Antes ele já tinha colocado o Gustavo, depois ele coloca o Cleison e aí enche o time de meias e atacantes, e numa bola aérea que era... A gente já imaginava o que seria o que decidiria esse jogo, uma bola aérea. O Gustavo, eu não vou chamar ele de Gustavo, né? Gol é o Gabigol, não o Gustavo. Gustavo, nenhum, né? O Gabigol fez jus ao apelido. O Gabigol, esse ano ele é Gabigol. Já tem direito a usar. Mas porque o Gustavo, ou Gustavo, recebeu também muito desse apelido naquele próprio estádio, porque jogou no Fortaleza. Lá fez gol. E aí ele acabou decidindo o jogo. Teve um lance polêmico. Cara, a torcida do Ceará deve não gostar dele, não. Teve um lance polêmico no início do segundo tempo, que o VAR atuou, que foi pênalti pro Ceará, mas o pênalti acabou não sendo marcado por conta de uma bola que bate no braço. Foi pênalti. Mas só não marcou o pênalti, porque no início da jogada, no nascedouro da jogada, o árbitro viu mão do jogador do Ceará, lance complicado, ela bate no braço. Tava junto ao corpo, né? O lance é complicado, é lance de interpretação, enfim. Mas acabou não marcando o pênalti, poderia ter mudado a história. E aí o Lima fez uma grande bobagem, o Corinthians acabou vencendo de 1-0 e foi merecida a vitória. Qualquer um que vencesse ali seria merecido. E que deu essa sobrevida ao Cruzeiro. O Everton, eu acho, é uma opinião minha, que o Ceará não pontua na última rodada. O Botafogo está muito desfalcado, o Ceará também está muito desfalcado. Ele perdeu atletas ontem por conta de terceiro cartão e por conta da expulsão ele perdeu o Lima. O Botafogo joga em casa. Acho que por uma vitória para garantir vaga na Sul-Americana, o Fluminense empatou com o Fortaleza, o Fluminense vai jogar contra o Corinthians em São Paulo. O Corinthians não quer mais nada no campeonato, o Fluminense briga por Sul-Americana, enfim, eu acho que o Ceará não pontua no Rio. Pouco provável. Mesmo que o Cruzeiro perca o jogo hoje, vai depender só dele. Sim, vai depender só dele na prática, né? Não vai, porque o Ceará vai jogar por um empate. Exatamente. No Rio de Janeiro. Mas eu também acho difícil. Mas eu acho que ele não pontua. E aí o Cruzeiro vai ter que vencer o Palmeiras. E quando eu falo isso, o torcedor do Cruzeiro um olha pra cara do outro e fala, esse é que é o problema, né? Vencer o Palmeiras. No retorno, o Cruzeiro tem uma vitória em Belo Horizonte. Contra o São Paulo. Eu tô enganado? Não, né? Não, esse mesmo. É uma vitória contra o São Paulo. Agora, isso murcha o torcedor, mas o que pode... As coincidências, né? O Cruzeiro ganhou do Corinthians em São Paulo, o Cruzeiro ganhou do São Paulo em Belo Horizonte e agora pega o terceiro time da capital, o Palmeiras. E seguindo o Palmeiras, os 3 times da capital paulista serão os responsáveis pela permanência do Cruzeiro. Indiretos. Cruzeiro campeão paulista. Eles serão os... Não, porque o Santos ganhou. Não, mas é o da capital. Os times da capital paulista serão os responsáveis indiretos por uma possível permanência do Cruzeiro na Série A. E o Corinthians com uma participação, né, efetiva ali. Toma 3 do Ceará e dá 3 pro Cruzeiro. Pois lá. Perdeu lá. São Paulo toma 2 do Ceará e entrega 3. O Corinthians acho que é uma participação decisiva. O torcedor do Cruzeiro, também. O Cruzeiro se salvando, torcedor do Cruzeiro tem que, né? Agora tem que ganhar do Palmeiras, né? Eu sei que não é tarefa fácil. O Cruzeiro não ganhou do CSA, do Avaí. Então ganha do Grêmio hoje. E eu acho que hoje... mas é mais...
teoricamente, é mais plausível ganhar do Palmeiras em BH do que do Grêmio. Mas se buscasse um empatezinho hoje, seria ótimo até pro psicológico do time, né? Você sai da arena do Grêmio, por exemplo, com 1 ponto. Vamos colocar aqui, porque é difícil, o jogo lá é complicado. Né? Vamos colocar aqui 1 pontinho. Mas aí você tira o empate do Ceará. Pois é, aí você diminui ali a diferença 1 ponto, né? Aí você vai com um psicológico muito melhor do que você chegar lá hoje e perder. Aí o Ceará não joga mais por um empate no Rio. Pois é, exatamente. É importante pontuar hoje. Hoje 1 ponto é importante justamente por isso. É mais uma dose de morfina. A vitória seria espetacular e faria com que o Cruzeiro dependesse só de suas forças. Mas uma coisa tem acontecido, não sei se acontecido com vocês, mas tem acontecido comigo. Ontem muito, agora pela manhã, levando meu filho na escola, aí na rua, as pessoas ficam, CJ, e aí, cai ou não cai? Todo mundo pergunta, cara. CJ, Cruzeiro não cai não, como se a gente pudesse como se a gente tivesse a capacidade. Não, mas eu acho que é mais pra ouvir uma palavra de alento. Exatamente, né? O atleticano ouvir, cai, e o cruzeirense ouvir, não cai. Eu acho que é mais por isso mesmo, e pra puxar assunto, acho legal. Então, descendo ali a contorna aqui agora, aí o Uber parou, CJ, Cruzeirão cai não, né? Não cai não, é isso aí e tal. Se o atleticano te perguntar, você fala, cai. Depende de quantas pessoas ele tiver, né, Ale? Se ele tiver de 2 ou mais, aí... Porque você tem que falar o que a pessoa quer ouvir, entendeu? Porque senão, né... Agora, o que essas pessoas falam assim, CJ, o Cruzeiro não cai não. Aí você fala, não, cai não. Mas tá foda, né, velho? Tá difícil. Aí, o problema é depender só dele mesmo. O que acontece? E o que eu falei para os atleticanos que me perguntaram, trabalhando ontem no jogo, para os cruzeirenses. Gente, nesse momento, e acredito que o elenco do Cruzeiro vai fazer isso, e tem que fazer, tem que esquecer as 36 rodadas que aconteceram. Acaba. A 37ª e a 38ª são campeonatos diferentes, distintos. Como se fosse uma final, como se fosse um mata-mata, como se fossem partidas assim, distantes desse Campeonato Brasileiro. Aí, por que você está falando isso, Jota? Porque tudo pode acontecer numa final, não pode? Num jogo de mata-mata, às vezes um time pior não ganha do melhor. Ganha. Porque aconteceu. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, mas uma Copa do Brasil, um time menor, um time pior, consegue chegar ou avançar as fases, justamente porque o mata-mata dá essa possibilidade. E o que tem que fazer, e o que tem que se apegar, e o que tem que acreditar o torcedor cruzeirense, até mesmo o jogador, é que a 37ª e a 38ª rodada serão 2 campeonatos distintos. Ou pelo menos um mesmo campeonato diferente do Brasileirão. Porque aí o que ele jogar, o que ele colocar em campo e o que ele fizer, pode tirar ele da desgraça. E o adversário do Cruzeiro, Palmeiras, no próximo final de semana, aí já projetando, hoje ele entra em campo, né? No Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, contra o Goiás. Já vai dar pra gente saber mais ou menos o que o Palmeiras ainda aspira nesse campeonato. Primeiro, o Palmeiras hoje está a 3 pontos do Santos. O Santos é o vice-líder, tem, se eu não estiver enganado, 2 vitórias a mais que o Palmeiras. Depois vocês podem até conferir, tem 2 vitórias a mais que o Palmeiras. 21 vitórias, Santos, 19. Então, pro Palmeiras aspirar a vice-liderança, ele teria que vencer o Goiás, ele empataria com o Santos em número de pontos, mas ainda continuaria na 3ª colocação pelo número de vitórias. E o Santos joga a última rodada contra o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tá jogando por quebrar recordes. O Flamengo não tá tirando o pé em momento algum, mesmo já campeão. Então, se o Palmeiras aspira 1,5 milhão a mais e a vice-liderança, claro que ele vai entrar em campo para vencer, mas a gente não sabe, é uma interrogação. Eu acho que esse restante de campeonato pro Palmeiras é broxante. Eu acho que o Palmeiras chutou o balde depois que demitiu o Mano. É broxante. Vamos acabar com isso aqui. Porque o Palmeiras, ele colocou na cabeça que a disputa era com o Flamengo. De repente ele viu o Flamengo abrindo tantos pontos. O Flamengo pode ser campeão com 21 pontos de frente do segundo colocado, não é? Se ele chegar, tá com 71 a 87, estamos falando de 16 pontos. Se ele fizer... Se ele ganhar as duas próximas, ele vai 93, 93. Cara. É absurdo isso. E se permanecerem com 71, 22. Cara, é muito ponto de diferença. Então isso broxou o Palmeiras. Ontem o Santos contra o Atlético Paranaense foi derrotado, mas foi um jogo muito equilibrado, um jogo igual. E hoje eu acho que a gente vai ter um pouquinho
uma prévia, né? Um trailer do que pode ser o Palmeiras na última rodada aqui em Belo Horizonte, até pro torcedor do Cruzeiro ficar bem informado. Felipe Melo havia pego 2 jogos de suspensão, foi reduzida a pena. Então ele não joga contra o Goiás só, hoje. Né? Então ele cumpre hoje. E ele pode jogar no domingo contra o Cruzeiro. A gente tá projetando porque esse jogo é o derradeiro, é o dia D. E lembrando que a gente já viveu isso aqui em Belo Horizonte semana passada, né? Na Série B com o América. Era o jogo derradeiro, em casa. Só que a diferença é que o América enfrentava um time rebaixado. Aí fala, não, tá rebaixado, não quer mais nada com nada. E todo mundo viu como foi o São Bento. Então o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola. Claro que vai ter que jogar muito, vai ter que jogar muito mais do que jogou até agora pra vencer qualquer time. Não conseguiu vencer CSA e Avaí. O Palmeiras é muito melhor que esses times. Vai ter que jogar muito. Não sei se você lembra. Acho que, perdão, depois do empate contra o Avaí ou da derrota do CSA, eu falei aqui, torcedor do Cruzeiro, você vai ter que torcer para o Ceará. Contra, né? Você vai ter que torcer para o Ceará se ferrar. Você torcer para o Ceará perder, porque tá dependendo do Cruzeiro, tá difícil. E a torcida e o secador, eles foram tão fortes que tá dando certo. Claro que dos 6 pontos que o Ceará disputou em casa, Atlético Paranaense e Corinthians, ele fez um só. Mas o Cruzeiro também, em 6 pontos que disputou em casa, CSA e Avaí, ele também fez um só. O Cruzeiro nos últimos 21 pontos, ele fez 4. Então aí não é só culpa do Mano, né? Como foi colocado aí que... Claro que isso é piada, né? que foi. O Mano tem a parcela de culpa dele... Todos têm. Todo mundo. Enquanto ele esteve aqui. Mas ele saiu em agosto. Mas ele saiu em agosto. Não, mas não foi falado que foi feito pouco. A declaração do Zezé não é que o Mano tinha feito pouquíssimos pontos em a declaração do Zezé foi infeliz. Pois é, né? mas ele saiu em agosto, já dava tempo pra recuperar isso muito. Claro que dá. Ele tinha outras competições junto do brasileiro. Os outros que passaram depois do Mano só tinham um brasileiro e foram talvez até piores. É isso aí. Essa narrativa de querer empurrar responsabilidades, tirar a responsabilidade de cima do lombo e empurrar para os outros, isso não pode colar, independentemente do que possa acontecer no domingo depois da rodada. Mas o torcedor não caiu nessa. Tomara que continue não caindo, né? Tomara que continue não caindo. A euforia, caso permaneça na Série A no domingo, depois que a bola parar de rolar, permaneceu a euforia por conta da torcida. Mas passada a euforia, a cobrança, ela precisa, e aí exatamente, aí a razão precisa ser de fato usada, né? E aí não tem jeito, cobrança mesmo, porque a situação não é fácil, a situação para a próxima temporada é complicada e essa narrativa não pode colar não. Não, e outra coisa, Everton, o coração do torcedor do Cruzeiro vai até dia 8 de dezembro, a partir do dia 9 entra a razão. Então que leve com o coração e com a vontade de permanecer na primeira divisão até dia 8, e aí a partir do dia 9 venha a razão. Então o torcedor do Cruzeiro ontem ficou feliz, nas ruas, nas redes sociais, a gente via o alívio, a comemoração do gol do Gustavo como gol do Cruzeiro, e só que o torcedor do Cruzeiro tem um pé atrás, e é contra o próprio time. O pé atrás do torcedor do Cruzeiro é assim, nossa. É o mesmo do torcedor do Ceará. Exatamente. E vi diversas postagens irônicas e de brincadeiras em tweets e em Twitter, em perfis famosos e outros não. Notícia boa é que o Cruzeiro depende só dele. Notícia ruim é que o Cruzeiro depende só dele. Então é assim que o torcedor do Cruzeiro tá levando, e é assim que o torcedor do Cruzeiro vai respirar por esses aparelhos até dia 8. Vocês têm noção do quanto essa linha de corte está sendo baixa? Demais. O Campeonato Brasileiro pode ter um time se salvando com 38 pontos. Sim. E se o Cruzeiro não pontua mais, a vergonha vai ser tão grande. Se o Cruzeiro permanecer com esses 36 pontos, ele vai somar menos ponto do que o número de rodada. A campanha do Cruzeiro é uma vergonha no Campeonato Brasileiro. Salvando-se ou não, é uma grande vergonha, tem que servir de lição. O Cruzeiro tem que passar por uma limpa, o clube precisa ser oxigenado, independentemente do resultado final, se na Série A, tomara, ou na Série B. E eu acho que deveria ter, logo no início de 2020, novas eleições no clube. O conselho deveria se unir, mudar o comando do clube, não é comando técnico, não é comando de vestiário, é o comando do clube, porque enquanto o clube não se oxigenar internamente,
o futuro ele continua tenebroso.